O Evangelho de Lucas capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem, que perverte a nação, e proíbe dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos lhe perguntou, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? E respondendo, ele lhe disse: Tu o dizes. E Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes, e às multidões: Não acho culpa nenhuma neste homem. Mas eles insistiam, dizendo: Ele incita ao povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, ele o entregou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. E Herodes, ao ver Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava o ver, pois ouvia muitas coisas sobre ele, e esperava ver algum sinal feito por ele. E perguntava-lhe com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia, e estavam lá os chefes dos sacerdotes, e os escribas, acusando-o com veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezando-o, e escarnecendo dele, o vestiu com uma roupa luxuosa, e o enviou de volta a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes se fizeram amigos, porque antes tinham inimizade um contra o outro. E Pilatos, convocando aos chefes dos sacerdotes, aos líderes, e ao povo, disse-lhes: Vós me trouxestes a este homem, como que perverte o povo, e eis que eu, examinando-o em vossa presença, nenhuma culpa eu acho neste homem, das de que o acusais. E nem também Herodes, porque a ele eu vos remeti, e eis que ele nada fez para que seja digno de morte. Então eu o castigarei, e depois o soltarei. E ele tinha de soltar-lhes alguém durante a festa. Porém todos clamavam juntos, dizendo: Tirai-o daqui, e soltai Barrabás para nós. O qual por uma rebelião feita na cidade, e por uma morte, tinha sido lançado na prisão. Pilatos falou-lhes então outra vez, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! E ele lhes disse a terceira vez: Pois que mal este fez? Nenhuma culpa de morte nele eu achei. Então eu o castigarei, e depois o soltarei. Mas eles continuavam, com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos, e os dos chefes dos sacerdotes, prevaleceram. Então Pilatos julgou que se fizesse o que pediam. E soltou-lhes ao que fora lançado na prisão por uma rebelião e uma morte, que era o que pediam, porém a Jesus lhes entregou a sua vontade. E enquanto o levavam, tomaram a um Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse atrás de Jesus. E seguia uma grande multidão do povo, e de mulheres, as quais também ficavam desconsoladas, e lamentavam por ele. E Jesus, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas, e por vossos filhos. Porque eis que vem dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não deram à luz, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos morros: Cobri-nos. Porque, se fazem isto à árvore verde, o que se fará com a árvore seca? E também levaram outros dois, que eram malfeitores, para matar com ele. E quando chegaram ao lugar, chamado a Caveira, o crucificaram ali, e aos malfeitores, um à direita, e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo suas roupas, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e os líderes também zombavam com eles, dizendo:
salvou a outros, salve agora a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E os soldados também escarneciam dele, aproximando-se dele, e mostrando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também estava acima dele um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo, e a nós. Porém o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu ainda não temes a Deus, mesmo estando na mesma condenação? E nós realmente estamos sendo punidos justamente, porque estamos recebendo de volta merecidamente por aquilo que praticamos, mas este nada fez de errado. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando chegares em teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo se rasgou ao meio. E Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, e tendo dito isto, parou de respirar. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que se juntavam para observar, vendo o que tinha acontecido, voltaram, batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos, e as mulheres que acompanhando-o desde a Galiléia, tinham-o seguido, estavam longe, vendo estas coisas. E eis que um homem, de nome José, membro do Conselho de Justiça, sendo homem bom e justo, que não tinha concordado, nem com o conselho, nem em atos que fizeram, da cidade de Arimateia, da terra dos judeus, e que também esperava pelo reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E tendo-o tirado, o envolveu em um tecido de linho, e o pôs em um sepulcro, escavado em uma rocha, onde nunca ainda tinha sido posto. E era o dia da preparação, e o sábado estava começando. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia também o seguiram, e viram o sepulcro, e como o seu corpo foi posto. E elas, ao voltarem, prepararam materiais aromáticos e óleos perfumados. E descansaram o sábado, conforme o mandamento. Senhor, crucificado inocentemente e ainda perdoando, interceda pelos injustamente acusados nos sistemas de justiça. Prometa o paraíso ao ladrão, ofereça salvação aos arrependidos agora. Lamente com as mulheres nas cruzes do sofrimento. Cometa os espíritos em suas mãos. Toda a glória seja para ti, agora e sempre. Amém.